10 cabeças por hectare. Isso significa 10 vezes mais pata pisando e 10 vezes mais boca comendo. Muita gente acha que intensificar é só comprar adubo ou encher o coxo de ração. Estão errados. Intensificar é transformar uma fazenda comum numa linha de montagem industrial. Quando o ganho de peso é alto, todo mundo olha para o gado, mas o gado só responde ao que está por baixo dele. Aqui, o que manda no desempenho não aparece na foto bonita. É estrutura, é fluxo, é acesso, é controle. E se qualquer uma dessas peças falhar, o sistema cobra na mesma semana. Episódio 7. A fábrica a céu aberto. O gado recuperou o peso. O projeto voltou para o eixo com os números desejados. Mas agora, com o sistema rodando a plena carga, a infraestrutura da fazenda está sendo levada ao limite. Hoje você vai entender um pouco mais do que compõe e o que está segurando esse alto resultado nessa pecuária. Olhando de cima, parece um desenho simples. Mas cada linha dessa cerca, cada corredor e cada praça de alimentação foi calculada. Para colocar 10 cabeças por hectare, você não pode improvisar o espaço. A fazenda precisa funcionar como um relógio. O gado entra, come, bebe e sai. Se o desenho estiver errado, o manejo trava. Bom, quando a gente desenhou, planejou todo esse sistema aqui, a gente não estava preocupado com quanto capim tinha, né? Até porque o capim ele é consequência do manejo que a gente ia fazer, no caso. A gente estava muito preocupado, o planejamento estratégico foi mais em cima da parte de logística, posicionamento das praças de alimentação, posicionamento do setor de água, como que esse gado ia se movimentar nessa área, né? Chegada no curral, chegada nas praças, logística de troca de piquetes da forma mais fácil possível, né? Sem comprometer o desempenho desses animais, logística de adubação, de trato, enfim, todo o manejo que um sistema desse daqui necessita, né? Então, esse foi a principal preocupação que a gente teve quando desenhamos e projetamos tudo isso. Então, esses 11 hectares que nós temos aqui, eles não estão divididos de forma aleatória, né? Tudo tem um porquê, tem uma função, um objetivo, né? O posicionamento das 3 praças de alimentação, né? Os 3 módulos intensivos que a gente tem, cada um com seus 4 piquetes, a área pulmão, a área de silagem que a gente tem aqui ao fundo também. Então tudo isso foi projetado e foi planejado, pensado, feito cálculos para que conseguisse comportar esse número de animais. Então por isso que cada área desses 11 hectares, cada metro quadrado foi muito bem aproveitado, porque cada setor tem que se pagar, né? Tudo tem uma função, um preço, e cada pedaço de terra aqui tem que se pagar esse investimento que foi feito. Aqui não existe piquete sobrando. Cada área precisa pagar a conta. Se um piquete atrasa, o sistema inteiro sente. Quando o sistema está bem desenhado, o manejo deixa de ser pesado. O gado anda porque quer. Não tem correria, não tem grito, não tem estresse. Isso aqui é consequência de planejamento, não de sorte. Mas tá funcionando agora? Agora você tem certeza. Alô! Vê aí, ó. Vê se tá funcionando. Ó o outro aí, ó. Ei, esse escritório organizado. Ó, vocês viram aí que nós tava falando ali 2 horas nos vídeos e não saiu áudio, né? Deu um piripaque nos trem aqui e nós vamos ter que falar de novo. Nessa hora aí, ó, eu até tava olhando aqui. O que eu tava falando para vocês? O que eu tava querendo dizer, mostrando os passos, mostrando nos vídeos ali? Que esse manejo ele é frequente. A gente tira o gado, move o gado entre os piquetes de uma forma muito rápida. Então vocês podem ver aqui naquele primeiro piquete que eu aponto, que está do lado direito de vocês, mas do lado esquerdo, onde eu estava apontando que eu estava de costa, era o piquete que elas tinham acabado de sair. Então o resíduo está muito alto ainda, ou seja,
a gente tinha acabado de trocar elas de piquete, ainda tinha muito capim, muita folha, o capim muito vigoroso. Então é isso que a gente queria mostrar, que mesmo com alta pressão, mesmo com muito gado na mesma área, como a gente faz uma troca frequente, a gente fornece para o gado só a ponta do capim, só a parte de cima, a parte mais nutritiva, a parte que tem mais proteína, mais energia. Então esse giro rápido permite isso. Alto ganho de peso, porque a gente está fornecendo a melhor parte do pasto para ela. Sobra um resíduo mais alto, né, no pasto ali, e esse resíduo mais alto, por sobrar mais folha, enfim, permite que o pasto também rebrote de forma mais rápida, porque sobrou mais resíduo. Então, por mais que a gente colha só a ponta e seja um pastejo frequente, ainda a gente consegue manter esse gado rodando com sobra de pasto. É óbvio, tem adubação para dar esse suporte, né, para esse capim crescer nessa velocidade, mas como vocês podem ver, o manejo é sempre tirando a ponta. Esse pasto que elas entraram, que é o que está à esquerda aí do vídeo, mas era o que estava à minha direita, você pode ver que está só a folha para cima, no outro dia a gente ia trocar e já não ia ter mais aquela ponta de folha. Então isso aí que a gente queria mostrar para vocês nessa parte. Ninguém está empurrando o gado. Não tem grito, não tem correria. O animal anda porque o sistema o convida a andar. Quando o manejo é bem feito, o gado trabalha para você. Já nessa parte aqui, pessoal, eu estava falando bastante sobre a suplementação, que acaba complementando com aquilo que eu falei da parte do pasto. Como o nosso pasto entrega uma alta qualidade, muito vigoroso, a gente consegue fazer o animal colher só a ponta, que tem mais qualidade, o nosso suplemento ele é um suplemento de menor valor nutricional. É um suplemento que a gente não precisa carregar tanto ele, não precisa pôr tanta proteína nele. Por quê? Porque o nosso pasto já está dando esse aporte para o animal. Então, a gente consegue baratear o suplemento porque o nosso pasto está com alta qualidade. Por isso que a gente chama de dieta mapeada. A gente mapeia o que o animal precisa comer, mapeia o que o nosso capim está oferecendo, e aquilo que falta entre o que o animal precisa comer e o que o capim está oferecendo, entra como suplemento. No nosso caso, nós estamos chegando a um ponto aqui de usar um suplemento com nada de proteína, só energia e a parte mineral. Porque o nosso capim já está dando todo esse aporte de proteína. Isso a gente só consegue fazer com pastos nessa qualidade. Quando a gente maneja do jeito correto, quando a gente faz uma reposição de nutriente, quando a gente permite o animal comer só a ponta. Então entra essa suplementação ela fica barata, não é porque a gente está numa região onde os insumos são baratos, é porque a gente está usando de estratégia, é porque a gente está aproveitando a colher o melhor daquilo que a gente tem. Então, você pode estar na região que você tiver, qualquer região do Brasil, a qualquer preço de insumo que você tem de milho, de soja, seja lá o que for para fazer o seu suplemento. Quando você tratar o melhor do seu pasto e colher a melhor fatia dele, automaticamente você consegue reduzir o suplemento. Reduzir o custo com o suplemento, na verdade, né? Mas é óbvio que não adianta fazer isso de qualquer jeito, você tem que ter a técnica correta, porque senão corre risco do animal faltar algum nutriente, alguma coisa, e o desempenho não vai ir. Isso a gente está fazendo aqui porque é o que a gente faz todo santo dia aqui nas consultorias, é o que a gente ensina para os alunos, e agora a gente está mostrando na prática aqui para vocês. Então, o que determina a nossa agressividade na suplementação é a qualidade do pasto. Não é sobre dar mais comida, é sobre dar a comida certa, no lugar certo, na hora certa. Isso reduz custo, reduz erro e aumenta a previsibilidade. Esse aqui é uma praça de alimentação que nós temos aqui no nosso sistema, tá? Muito básico, muito simples, como vocês podem ver, não tem nada de estrutura exuberante, né? Que o pessoal acha que a gente precisa ter para fazer um sistema intensivo. Um bebedouro, né? Que vem água por gravidade do reservatório, né? Então aqui a gente tem um acionamento por boia, né? Então conforme os animais vêm, bebem a água aqui, que baixa o nível da água, já a boia aciona automaticamente e já faz a reposição dessa água, tá? O coxo para suplementação, ali é uma estrutura muito simples também, barata, né? É aquele coxo bag que a gente tem utilizado aqui por enquanto, mas isso vai ser substituído por coxo de nylon, que é um pouco mais resistente, né? É uma estrutura simples, funcional, só que é descartável, né? Esse sistema de coxo bag, porque ele acaba rasgando, com o tempo ele perde a qualidade e acaba rasgando, então a gente tem que fazer a substituição disso com frequência. E aqui um bebedouro de
400 litros, né? Muito fácil de fazer a lavagem, a limpeza. Você só tira o tampão ali, ele esgota, né? A gente sempre tem em todos os bebedouros uma vassourinha também para esfregar, para fazer a limpeza, porque sempre cai resíduos dos suplementos, os animais vêm com a boca suja e acaba sujando. Então, para não apodrecer a água, né, para ficar uma água de qualidade limpa, a cada 2, 3 dias a gente sempre faz a lavagem desses bebedouros, tá? É verdade, que a suja aí passa meia, velho, em cima ainda. Pessoal, seguinte, vocês viram aí, deu uns probleminhas técnicos com nossas gravações aí da nossa área experimental, né, para nossa série. Culpa do nosso marketing, né, que não prestou atenção. Depois vocês vão mandar pra gente aí o que a gente faz aí. Vamos deixar uma caixinha de perguntas embaixo aí, vocês vão falar assim o que a gente faz com o nosso setor de marketing, tá? Ajuda a gente nisso aí. Até se você tiver alguém melhor do que esse que a gente tem, pode indicar também. Pessoal, seguinte, nessa cena que tá passando para vocês aí agora, a gente vai fazer aqui, para aproveitar, né, o material, a gente vai fazer meio que uma dublagem aqui da cena, né? Essa cena que tá passando para vocês aí, eu tava explicando uma seguinte situação, porque o pessoal julga muito e fala que não dá para colocar esse volume todo de animais na área por conta de barro, de lama, região que chove demais e vai virar um lamaçal danado. Eu estava mostrando para vocês justamente isso, né? A gente estava andando na praça de alimentação ali e no corredor também, para mostrar para vocês que não vira esse lamaçal todo, né? A gente está no nosso período de maior intensidade de chuvas aqui na região, então todo dia chove para nós aqui, né? Praticamente não sai tanto sol assim a ponto de ficar seco o chão. E vocês observam aí nas imagens que o solo está bem firme, né? E por que isso acontece? A gente não fez o cascalhamento dessa praça, a gente não fez nivelamento, a gente não fez nada. É o chão natural, digamos assim. Mas por quê? Porque as praças são bem dimensionadas, no tamanho ideal, de acordo com a lotação, de acordo com a quantidade de animais que a gente previa que a gente fosse rodar. Então tudo isso faz parte do dimensionamento da estrutura da fazenda, né? Então, por isso que não ocorre esse pisoteio excessivo, né? E os animais não vão ficar todos aglomerados ali, a ponto de fazer lama, fazer barro. Então, por isso que a gente não teve essa necessidade de fazer esse cascalhamento, pensando nessa questão do dimensionamento correto. O que foi feito nessas praças? Apenas o cascalhamento da base do coxo, tá? E do bebedouro, que é onde ali sim realmente os animais se aglomeram para ter acesso ao bebedouro e acesso ao suplemento. Mas o restante da praça é tudo chão natural, tá? O sistema está todo interligado. Todos os detalhes foram pensados para proporcionar uma pecuária de alta rentabilidade. Com essa dieta de alto desempenho, o consumo de água é essencial. Se esse gado tivesse que ir no córrego tomar água, não tem alto ganho de peso. Com essa lotação, a água não pode ser mais ou menos. Se faltar pressão, se faltar acesso, o animal bebe menos. E o primeiro lugar que isso aparece é no ganho de peso. Bom, pessoal, e agora, nessa cena que vocês estão vendo aí também, a gente estava explicando sobre a questão do dimensionamento da distribuição de água nas praças, tá? Igual aparece nos demais vídeos aí, todo o nosso sistema de água foi muito bem dimensionado e pensado, obviamente, pela lotação que a gente buscava. E a gente recebe muita pergunta e crítica também, falando que os bebedouros são pequenos, que o gado passa sede, que isso, que aquilo, um monte de blá blá blá. Só que a situação é o seguinte: quando a gente tem um sistema de água com uma vazão boa, bem dimensionada, com a necessidade de volume de água que os animais vão beber durante o dia ou naquele momento de chegada, a gente não tem necessidade de ter bebedouros de 2.000, 4.000, 5.000 litros, igual a gente recebe aí algumas críticas, o pessoal falando, mas o bebedor tem que ter 1.000 litros, 2.000, 3.000 litros. Cara, isso aí não precisa, não tem necessidade. O bebedouro é apenas, vamos pensar na nossa situação, é a mesma coisa que o copo, certo? A gente vai pegar um copo, vai beber e pronto. A gente não precisa ter um copo cheio de 2 litros da água durante o dia inteiro ali disponível para a gente consumir, né? Beber. Então, pensando no bebedouro, é basicamente a mesma coisa. A água vai estar ali disponível, os animais vão beber, né? Nesse caso, os bebedouros são de 400 litros. Então, vai chegar alguns animais ali, os lotes, eles vão beber, vão consumir essa água, só que como a nossa vazão é bem dimensionada, é alta vazão que a gente tem no sistema,
Conforme os animais já estão bebendo, essa água já está sendo reposta. Então não chega a baixar o nível do bebedouro. Então todos os animais têm acesso à água de qualidade 24 horas por dia, tá? Bom, pessoal, então pensando nisso, nessa parte de infraestrutura, da logística toda que a gente planejou, né? Uma das partes principais é o sistema de encanamento, né? De distribuição de água que nós temos aqui hoje. Então como que a gente programou tudo isso, né? Nós pegamos todas as áreas, dividimos elas conforme os tamanhos de piquetes que a gente considerou necessário para rodar toda a estrutura, né? E a partir daí, quando a gente teve os pontos dos bebedouros já definidos, né, das praças de alimentação já bem definidas, aí nós passamos a desenhar o sistema de água. Então depois que temos os bebedouros, as praças de alimentação com os bebedouros já definidos, os locais, o posicionamento, aí nós encontramos o lugar mais alto desse setor, que é aqui onde nós estamos agora. E aí a partir daí posicionamos o reservatório, né, que é esse aqui, é um reservatório de 75 mil litros de água, de armazenamento, feito com geomembrana, tá? E puxamos, instalamos um sistema de captação de água numa represa, então a gente capta a água de lá a partir do bombeamento solar, armazena essa água aqui no reservatório e a partir daqui ele é distribuído por gravidade para todas as praças de alimentação, tá? Então hoje todos os piquetes, todos os pastos da fazenda possuem bebedouros com água encanada. Então o gado que está aqui hoje bebe água 100% limpa e proveniente desse reservatório. A água sai da captação, sobe para o reservatório e desce por gravidade com pressão total para as praças. É um sistema circulatório que não pode falhar. Mas, se a água e a comida estão resolvidas, existe um terceiro elemento que a alta lotação castiga sem dó: o chão. Foi? Moçada, vocês viram aí, a gente falou de água, de coxo, de bebedouro, de cerca, de piquete, de corredor, de um monte de coisa. Só que nada disso adianta se a gente não tiver isso aqui, ó, pasto. Qual que é o grande desafio disso aqui? É uma alta lotação, nós estamos com praticamente 10 cabeças por hectare. É uma área de pouco menos de 11 hectares, que esse gado está aqui agora, e a gente está com 100 cabeças. Então, apesar de ter toda essa estrutura que permite a gente rodar isso, só isso ainda não era suficiente. Não é só colocar o gado aqui e esperar um milagre do pasto vir e crescer nessa quantidade. Então, não adianta nada disso, não adianta estrutura, cerca, coxo, bebedouro, nada, se a gente não tiver produção de capim. Como é que a gente faz para produzir mais pasto? Adubando, corrigindo o solo da maneira correta, repondo os nutrientes que a gente precisa. Com isso a gente consegue ter um pasto nesse vigor. O gado saiu daqui hoje, vai cair aqui. O gado saiu daqui hoje, olha o resíduo que ainda tem, a altura, a cor desse capim. Olha, é um capim que muita gente olha e às vezes tem gente que nem tem um pasto nessa qualidade, nessa quantidade na fazenda toda, e esse aqui é o nosso pasto de resíduo. Esse aqui é onde a gente tirou o gado, e o gado está entrando aqui agora. Então é isso que permite a gente conseguir ter um resultado desse, pasto. Toda a estrutura, ela vem para auxiliar, mas se a gente não produzir capim, nada adianta. João, e o gado tá bem tranquilo, né, cara? Tá muito bom, parte de estrutura da fazenda. O capim tá basicamente sobrando, digamos assim. Sobrando não, né, mas tá bem dimensionado, ajustado na quantidade certa que a gente quer. Então, acho que a gente tá conseguindo bastante êxito aí no que a gente estava projetando, né? E é muito bom, cara, quando você olha assim, por exemplo, igual, olha essa cena aqui, ó. Animal pastejando de boca alta aí, cara, né? Tranquilo, olha a mansidão dessas novilhas, cara. Tão bonita, com um score corporal muito bom, pasto muito bem ajustado. Finalmente acho que a gente conseguiu, né? Nós ajustamos, né? O piquete, ajustamos o pasto, ajustamos a estrutura, ajustamos a adubação, o suplemento.
conseguimos buscar aquele ganho de 1 quilo que a gente queria na última pesagem. Mas não tem como esconder que a gente passou aí 45 dias pelo menos com um ganho de 200 e poucos gramas, né? Que foi aquele BO da silagem lá, enfim. Tem esse buraco aí que a gente tá tampando ainda, né? Isso é verdade. Se a gente manter esse ganho, essa mesma pegada que a gente está tendo agora, é top. Agora, querendo ou não, ficar oscilando, né? querendo ou não, causou esse buraco. Vamos dizer que agora a gente praticamente está empatado, né? A gente corrigiu, beleza, tampamos o buraco. Agora a gente tem que voltar, continuar nesse rumo, né? Senão vai chegar no final de chuva, esse gado não vai ter peso. Se ele não tiver peso, ele vai ter que passar a seca. Se for passar a seca, nós vamos ter que gastar com ele. E aí nosso lucro vai comer embora. O lucro, né? Todo o lucro que a gente tinha projetado aí vai ser gasto para manter os animais aqui na seca. E isso aí vai acarretar o quê? Problema para próxima safra, né? Porque daí a gente vai atrasar a compra da próxima safra também. É isso aí, ficar de olho. Tá na hora da gente levar elas no curral de novo, né? Tá na hora de pesar. Já deu quantos dias? Uns 30, 40 dias da última? 40 dias, né? Da última pesagem. Vamos pesar e ver o rumo desse trem. Se a gente demorar mais 30 dias para fazer isso, depois não tem mais tempo para arrumar. Não. Temos que acelerar esse processo aí de pesagem para entender o que a gente vai fazer agora, de agora para frente. Engordadas estão engordando, estão bonitas. Pasto tem. Precisamos ver como é que vai ficar o financeiro no final, né?